Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Questão: o que é que se constrói nos diferentes circuitos do Antakarana quando do desenvolvimento das cordas corpo-alma, alma-espírito e corpo-espírito? Bem-amado, o Antakarana é chamado assim em ressonância com uma palavra hindu que significa ponte ou cordão de luz. Isso reflete a construção em relação a um chakra situado à frente da orelha, chamado de ampola da clareaudiência, na qual vai se construir uma ponte de luz. Essa ponte de luz refere-se, entre o corpo e a alma, ao que é chamado de ponte de luz prânica, enquanto que entre a alma e o espírito, trata-se de uma ponte de partículas adamantinas vibrando bem além do que é percebido habitualmente no nível do cordão celeste, em ressonância com a junção corpo-alma. A expressão desta conexão entre o corpo e a alma, ou a personalidade e o complexo superior situado em outros planos vibratórios, é chamada também de nada, ou som da alma, fazendo parte do que havia sido denominado poderes da alma ou siddhis. Isso, no nível da alma humana, é o reflexo da ativação do que é chamado de terceiro olho, permitindo então ouvir, de maneira mais ou menos importante, de maneira mais ou menos permanente, um som específico. De fato, existe uma série de sons. Esses sons são em número de 7, traduzindo uma ativação precisa ou um patamar vibratório correspondente ao estabelecimento desse Antakarana. Cada samadhi é, ele mesmo, acompanhado de um som. O próprio samadhi é, portanto, acompanhado de uma conexão mais intensa, ocorrendo no momento em que ele se constrói, refletindo, de maneira coerente, a junção estabelecida com a alma e depois com o espírito. É a efusão da energia da alma e a efusão da energia do espírito que vai, então, ao mesmo tempo, por esse meio, chamado de cordão celeste, penetrar o ser no seu corpo de desejo ou de personalidade, a fim de fazer vibrar o coração e, portanto, estabelecer, nele, um estado de consciência onde há o que é denominado o si. O si se expressa então por esse som ao ouvido. O som não é, portanto, unicamente a expressão da construção do Antakarana, mas, efetivamente, de algum modo, um indicador, se pudermos dizer, correspondente ao estabelecimento de certo número de conexões na própria pessoa, nos seus chakras, mas também com as outras dimensões. Então, obviamente, segundo a arquitetura fisiológica do ouvido existente naquele que vive esses contatos, esse som pode ser percebido de maneira profundamente diferente. Não se esqueçam, tampouco, de que, durante as núpcias celestes, o arcanjo Miguel falou-lhes de um silêncio interior que estava além da nota si, permitindo estabelecer, então, a lemoniscata sagrada. Naquele momento, os cordões celestes, apresentando-se lateralmente na direção da orelha esquerda e da orelha direita, vão se unificar em um único circuito energético denominado lemoniscata sagrada, estabelecendo-se entre o coração e o bindu. O cordão celeste, expressando então a relação corpo-alma e alma-espírito, reunifica-se em um único cordão denominado, naquele momento, ponte de cristal. Essa ponte de cristal é uma ponte de luz unindo, portanto, o ponto R e o chakra do coração com o bindu, situado acima da cabeça. Naquele momento, o som pode ser ouvido ou não mais ser ouvido. Mas, assim que houver uma conexão que se estabeleça em um modo vibratório diferente, o som pode se reiniciar, naquele momento, e se enriquecer de novas frequências que não existiam anteriormente. É exatamente esse processo que está em operação, atualmente, quando da conexão das Merkaba interdimensionais individuais com a Merkaba interdimensional coletiva e doravante, também, com o núcleo cristalino da Terra, que emite novamente um canto. Esse canto é um canto de liberdade. Assim, portanto, querer falar da construção do Antakarana nos leva a um simbolismo extremamente preciso, representado no Egito pelos chifres da deusa Hathor, representando, entre os seus chifres, um disco solar, refletindo, assim, a iniciação solar e, portanto, o contato com Cristo. É exatamente isso que ocorre pelo que foi chamado de triunidade realizada no seu coração, recorrendo ao cordão celeste, em ressonância com a junção corpo-alma, o cordão celeste em ressonância com a junção alma-espírito, enfim, a ponte de cristal unindo o ponto R e o chakra do coração ao bindu. Cada um tendo, portanto, uma ressonância específica diretamente, efetivamente, com o chakra de enraizamento da alma, o chakra de enraizamento do espírito e o chakra do coração. Questão: ouvir murmúrios durante a meditação tem um significado particular?
Bem-amado, durante os espaços de meditação, quer sejam coletivos ou individuais, obviamente, o som que reflete então a conexão, de algum modo, com os diferentes planos multidimensionais do ser, pode se expressar por uma modificação desse som e, em alguns casos, há literalmente uma conexão com frequências correspondentes a mundos interdimensionais que podem se exprimir sob forma de murmúrios. O ideal sendo chegar à frequência final correspondendo a uma samadhi, quer dizer, o momento em que há o coro dos anjos que tocam os violinos. Questão: há uma distinção entre luz vibral supramental e vibração do coração? Bem-amada, a partir do momento em que as partículas adamantinas se colocam no nível do chakra do coração, isso confere, não a vibração do coração, mas a vibração da coroa radiante do coração. A diferença é essencial. A vibração do coração refere-se a uma zona restrita, correspondendo a algo que é bem interior no espaço dos mamilos. A vibração da coroa radiante do coração, quando ela se estabelece, é bem mais ampla, já que engloba os mamilos. Ela se estende, portanto, bem além da vibração do chakra do coração. A coroa radiante do coração significa que a construção das partículas adamantinas, no chakra do coração, permite, a um dado momento, o contato com si que terminará, em um determinado momento, pela saída para o corpo de estado de ser. Existe, portanto, no nível do chakra do coração, uma série de percepções bem diversas. Por outro lado, quando a lâmpada chamada de nono corpo se ativa, isso pode dar dores em barra no peito, indo do chakra de enraizamento da alma ao chakra de enraizamento do espírito. Há, portanto, sobreposição e simultaneidade de certo número de vibrações existentes no peito. Além disso, como vocês entenderam, no final de setembro houve uma reativação da nova triunidade, realizando, assim, a nova aliança em seu peito. Vem, portanto, associar-se a isso a percepção da vibração de um triângulo entre o chakra do coração, o chakra de enraizamento da alma e o chakra de enraizamento do espírito. Assim, portanto, nesta zona, pode-se sobrepor algumas vibrações, algumas percepções muito diferentes. É por isso que nós dissemos que o mais importante é o que se manifesta, naquele momento, por uma modificação da consciência que é, inicialmente, um estado de alegria, um estado de plenitude e que vai se aproximar do que é chamado de samadhi. Assim, por conseguinte, algumas dessas percepções podem, literalmente, sofrer alquimia juntas e se tornar como uma imensa vibração ou percepção da respiração no conjunto do peito, não sendo, obviamente, a respiração dos pulmões, mas a respiração do coração. Deste conjunto de vibrações decorrem modificações de percepções da coroa radiante da cabeça, percepções no nível do triângulo sagrado, ou da lâmpada sagrada, e assim, também, modificações da própria consciência. A vibração do coração pode ser vivida como experiência, ou seja, uma percepção que gira alfinetando e vibrando, diretamente centrada sobre o chakra do coração. Quando ali se junta, a esse chakra do coração, a ignição da nona lâmpada, naquele momento, e unicamente naquele momento, o samadhi pode se revelar. A partir daquele momento, as partículas adamantinas virão se agregar nesse nível, despertando a coroa radiante do coração, completando-se agora, desde pouco tempo, pela ignição, literalmente, da nova triunidade ou nova aliança. Questão: porque não sinto mais o coração, mas alfinetadas da luz vibral em todo o corpo? Bem-amada, a ativação das coroas radiantes do coração, não da vibração do coração, mas da coroa radiante do coração, pode efetivamente flutuar em função de certo número de circunstâncias. A um dado momento, que aparentemente você parece viver, há uma difusão no conjunto do corpo da luz vibral, expressando-se por alfinetadas extremamente rápidas sentidas em todo o corpo. Isso não é, portanto, nenhuma regressão, nem um progresso, mas uma transformação alquímica. De fato, a um dado momento, e como isso lhes foi também significado pelo arcanjo Uriel, durante sua penúltima intervenção, bem como sua última intervenção, há, doravante, uma ponte de luz muito mais estável estabelecida entre o Sol e a Terra, permitindo a muitos de vocês acolherem, mesmo no corpo de personalidade, a vibração do corpo de estado de ser. É exatamente o que acontece em você hoje. Isso pode se refletir por uma espécie de diluição da percepção da coroa radiante do coração. Naquele momento, a luz vibral não está mais limitada a uma das três lareiras, ou mesmo às três lareiras, mas percorre o conjunto do corpo.
naquele momento, é a própria consciência que, quando das meditações, vai poder reativar uma ou outra das três ladeiras. Questão: os sobressaltos da bacia, quando sinto essas agulhadas, são um bloqueio? Bem-amada, absolutamente não. Isso corresponde a descargas ligadas à atividade da lâmpada sagrada, do sacro. As partículas adamantinas, como sabem, são retransmitidas pela radiação do ultravioleta micaélico, pela radiação de Sirius, ou Espírito Santo, e pela radiação de Alcione, da fonte. Você mesma escreveu, em si própria, a possibilidade de, literalmente, criar suas próprias partículas adamantinas. É exatamente o que você vive. A um dado momento, você se torna apta a semear a luz. O fato de semear a luz corresponde, efetivamente, a acolher a luz vibral, a semeá-la, mas também de sintetizá-la você mesma. É doravante o que é possível, devido à sua conexão, há um mês, à Merkaba interdimensional coletiva e, de maneira muito mais evidente, desde ontem, devido à sua conexão à rede cristalina intraterrestre do núcleo cristalino. Há, portanto, realmente, uma síntese de partículas adamantinas. Eu os lembro de que a síntese das partículas adamantinas é agora perfeitamente eficaz sobre a Terra. Vocês reencontraram, portanto, pela ativação do 11º corpo, seu potencial criador consistindo em, literalmente, arranjar a luz pelo pensamento. Arranjá-la no interior de si mesma, em suas próprias estruturas, como arranjá-la no exterior de si mesma. A um dado momento, aliás, quando Gaia tiver respondido, ela mesma, a um impulso da elevação e ela realizar inteiramente sua ascensão, você irá se tornar você mesma capaz de criar seu próprio veículo ascensional por intermédio do Bendu, por intermédio do seu corpo de estado de ser. Você irá se tornar você mesma a luz, naquele momento. Obviamente, as partículas adamantinas se agregam, de algum modo, do exterior. Mas você é agora, você mesma, capaz de sintetizá-las. Eu os lembro, sem entrar nos detalhes, de que as partículas adamantinas são constituídas de 6 partículas de prana arranjadas de modo hexagonal, devido à abertura de algumas características de frequência existentes doravante sobre a Terra e em vocês. Questão: sentir o ponto ER, não como um ponto, mas como uma zona mais ampla, como uma pequena coroa, releva igualmente dos mesmos fenômenos. Bem-amada, o ponto ER no nível da cabeça não é um ponto. Ele foi denominado, a coroa na coroa, ou as rodas nas rodas, como Ezequiel perfeitamente as descreveu. Trata-se da disposição dos 4 viventes em 2 coroas, representadas também no cabelo de Buda, representando, de algum modo, as 144 facetas correspondendo às 12 estrelas e aos 144 caminhos que as une. Questão: como diferenciar as dores ligadas a uma mudança vibratória daquelas ligadas a uma disfunção física? Bem-amada, a partir do momento em que houver conscientização das coroas radiantes, de uma ou outra das coroas radiantes do triângulo sagrado, a partir do momento em que as partículas adamantinas começarem a se agregar ao longo do canal mediano da coluna vertebral, transformando-a então em canal do éter, as partículas adamantinas têm a particularidade, e isso lhes foi dito pela inteligência da luz, de resolver, literalmente, a maior parte dos sintomas que bloqueiam seu corpo físico. Assim, portanto, pode existir um fenômeno de reajustamento vibratório produzindo-se e desencadeando, de algum modo, um agravamento de suas dores. Agora, a característica de uma dor de seu corpo nada tem a ver com a característica ligada às partículas vibrantes. O aspecto de agulhadas das partículas da luz adamantina nada tem a ver com o aspecto anti-inflamatório ou constritor da própria dor. Assim, um exemplo que será muito mais fácil para compreender. Podem perfeitamente existir indivíduos que tenham o que vocês chamam de enxaquecas, dores de cabeça, qualquer que seja a origem. A ativação das 12 estrelas de Maria, em um primeiro momento, efetivamente pode desencadear dores mais importantes, ligadas ao afluxo de partículas adamantinas no nível das estrelas, vindo então, assim, reforçar as dores de cabeça. A um dado momento, a alquimia das partículas adamantinas vai, literalmente, fazer desaparecer as dores de cabeça. Mas persistirão, obviamente, as dores de cabeça ligadas à vibração e não mais à doença.
Tanto mais que existem, no nível dos processos ascensionais que vocês vivem doravante, dores que aparecem por vezes no nível dos tornozelos, no nível das raízes dos membros ou no nível dos membros. Estas, como sabem, são destinadas a impedi-los de saírem para seu corpo de estado de ser. Elas são perfeitamente justificadas, mas não são de modo algum comparáveis às dores existentes, por exemplo, em uma artrose ou em um tendão inflamado. A distinção é extremamente fácil de fazer. Questão: a estrela Amor corresponde à irmã Ivone Amada de Malestroit, além disso, a Kiriste. Totalmente. Bem amada, a entidade que foi encarnada como irmã Ivone Amada de Malestroit, em seu país, é a entidade que mais imitou Cristo e que viveu a aliança mística total com Cristo. Do mesmo modo que alguns, denominados santos, em suas diversas tradições, imitaram e viveram a iniciação crística inteiramente, ainda que apenas por alguns estigmas que existiam naquela época. Assim, portanto, e como o bem-amado Raul Mikhael Ivanov disse, há, efetivamente, uma estrela que se implantou em uma polaridade feminina e, portanto, andrógena, que é Cristo. Questão: com qual energia ressoam as taças de cristal? Bem-amada, não estou certo de ter aprendido a questão. Uma taça que canta, ou taça de cristal, ou uma taça feita com outros tipos de ligas de metais, emite um som. Um som é uma frequência. Esta frequência, ou este conjunto de frequências, harmônicas ou não, vai fazer vibrar, no interior do corpo, estruturas que são ligadas a esse corpo físico. Assim, portanto, uma taça de cristal será levada, segundo sua própria frequência de ressonância, a pôr em ressonância, no interior de você, suas estruturas. Portanto, eu repito, eu não aprendi perfeitamente o sentido desta questão. Questão: eu pensei que essas taças fizessem ressoar a energia intra ou extraterrestre. Então, nesse caso, obviamente, isso não está ligado à própria frequência da taça, mas à sua própria frequência, que está em ressonância, talvez, com o intraterrestre. Isso não está de modo algum ligado ao que você chama de taça de cristal, mas à sua própria capacidade para ressonância. E, de algum modo, para você, uma chave que abre algumas portas. Mas a porta está efetivamente em você, e não na taça. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Aos 3 dimensões, 1º de novembro de 2010. Transcrição e edição: Zuma Peixinho. Versão do francês: Célia G. Mensagem atemporal: